Começou a gravação, a gente bateu muito papo antes de começar a gravar de fato, né? Mas vamos retomar aqui a apresentação, né? O Winnicott, ele é um psicanalista britânico, ele tem uma origem, entre aspas, kleiniana, mas vamos ver um pouco sobre isso, tá? E ele deu muitas contribuições para a psicanálise, ele é o meu psicanalista favorito, eu sigo numa linhagem, numa teoria, numa clínica mais winnicottiana, tenho aqui uma pequena coleção das obras dele. Dinho, deixa sua câmera fechada. Eu tô vendo sua obra, mas se você deixar sua câmera fechada, porque pelo menos para mim, não sei para as meninas, mas tá picando o seu áudio. Tá, vou fechar minha câmera então. Só deixando aberto aqui para vocês verem a minha pequena coleção do Winnicott, da Ubu, linda. Então, se vocês forem comprar livros do Winnicott, gente, comprem da editora Ubu, que são esses livros coloridos, tá? As outras edições têm erros de tradução, a tradução é meio ruim, e tem algumas até que cortam parágrafos, para vocês verem como que é. Tem parágrafo cortado de alguns livros, tá? Então, comprem pela Ubu se vocês tiverem interesse. Os outros têm uma tradução meio ruim. Bom, então, seguimos aqui para falar sobre o Winnicott, e vamos falar um pouco sobre a biografia dele e daqui a pouco a gente entra sobre a importância de falar sobre a biografia de um autor, tá? O Winnicott, ele veio de uma família da Inglaterra cristã, né? Então alguns textos dele remetem a essa origem cristã que ele tem, a questão da moralidade e tal, né? Sempre dentro da obra de um autor vai ter as questões culturais dele. Então, o Freud, a questão do judaísmo era muito presente na obra dele, né? Tem até um livro do Renato Menzan que fala sobre Freud, o judeu, né? Que fala sobre como ser um judeu, o judaísmo influenciaram a teoria do Freud, e ser cristão também influenciou ou pelo menos crescer num lar cristão, influenciou na teoria do Winnicott no modo dele ver o mundo. Só perguntar, minha voz está picotada ou vocês estão ouvindo normal? Tá certo. Tá. Então, o Winnicott, pós o nascimento dele, a mãe dele entrou numa fase muito depressiva, né? Então, ele teve uma mãe que passou por um estado muito melancólico enquanto ele era bebê, e como a gente vai ver mais para frente, isso marcou a teoria dele e a vida, propriamente dita. Ele começa a formação como médico em 1917, e 2 anos depois, ele lê a interpretação dos sonhos, porque ele não estava conseguindo lembrar dos sonhos dele. Então ele pede na biblioteca alguma coisa relacionada a sonhos e dão para ele o livro Interpretação dos Sonhos do Freud e ele se encanta pela psicanálise. E então, a partir disso, ele já começa a fazer a análise dele já no mesmo ano com um analista freudiano. Inclusive, o analista dele foi o psicanalista que traduziu as obras do Freud para o inglês. Então, o cara que ele estava sendo analisado era bem freudiano, tá? Nessa época que ele está fazendo medicina, ele se identifica muito com a teoria do Darwin, né, a teoria da evolução do Darwin, e ele pega muito a importância do ambiente para o desenvolvimento para o nosso desenvolvimento. Isso vai ser muito presente dentro da teoria dele, né, a importância do ambiente. Em 1919 é quando ele começa a trabalhar também como pediatra. E ele percebe que a psicanálise dá muitos insights sobre as crianças. Então, ele percebe na psicanálise um campo muito promissor para a pediatria, porque ele percebe que a teoria que ele lia da Klein, do Freud, estava presente ali nos distúrbios das crianças. Então, cada vez mais ele vai se aperfeiçoando e se afeiçoando à psicanálise. Em 1927, ele se torna candidato a analista pela IPA britânica. A IPA é International Psychanalytical Association, né? Então, Associação Internacional de Psicanálise Britânica. E em 35, ele já faz parte da supervisão de Melanie Klein, e ele é tão da confiança da Klein, a Klein gosta tanto dele, que ela dá um dos filhos dela para ele analisar. Então, ele analisa um dos filhos da Melanie Klein, e faz parte da supervisão dela por 6 anos. Em 36, ele publica O Apetite e os Distúrbios Emocionais, em que ele demonstra pela primeira vez a sua teoria do desenvolvimento primitivo dos bebês. Nesse texto, o que o Winnicott quer falar é que distúrbios psíquicos do bebê vêm muito antes do complexo de Édipo. Então, essa era a principal crítica do Winnicott para a teoria freudiana, que era o quê? Problemas emocionais vêm muito antes do complexo de Édipo do que o Freud falava. Então, o Winnicott, ao mesmo tempo que ele fala que a psicanálise deu muitos insights para ele, ela também
tinha muitos problemas, a psicanálise tinha muitas lacunas, e ele não teve medo de criticar esses erros, o que ele via de errado dentro da psicanálise, e ele foi fazendo isso através dos textos dele. Em 40, olha só como isso aqui fala muito sobre o Winnicott. Em 1940, ele começa a falar com mães sobre psicanálise e maternidade em rádios da BBC de Londres. Então, muitos textos do Winnicott são transcrições das transmissões de rádio que ele fazia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele fazia programas de rádio para acalmar as mães, para falar sobre maternidade, sobre essas questões dos filhos, sobre a amamentação. Então, ele gostava muito de dialogar com o público dele. O Winnicott adorava falar com mães, adorava. Ele tinha muita facilidade para conversar com as mães das crianças, entender um pouco sobre a queixa, sobre a origem dos problemas. Então, ele adorava falar. Tanto que ele tem um livro chamado Conversando com Pais e Mães. E nesse livro, quase todos os textos foram extraídos dessas conversas radiofônicas. Tá? Em 1945, ele publica o Desenvolvimento Emocional Primitivo, sendo um marco em sua teoria. Em 1951, ele escreve e publica o artigo Objetos e Fenômenos Transicionais. Os objetos transicionais, eles são revolucionários dentro da psicanálise. O Winnicott, quando ele introduz o conceito de objeto transicional, ele, assim, muda totalmente o jeito que a psicanálise era vista. É tão importante que até o Lacan, que é lá da França, ele absorve essa teoria do Winnicott da transicionalidade para a teoria dele para falar sobre o imaginário e o simbólico. Então é bem interessante isso. Agora um pouco do porquê que é importante a gente estudar a biografia do autor. Aqui ao lado tem um poema que é escrito pelo próprio Winnicott, né, que se chama Árvore. E esse aqui é só um trecho dele que ele diz assim: a mãe abaixo estava chorando, chorando, chorando. Deste modo eu a conheci, uma vez esticado em seu colo, como agora em uma árvore morta. Eu aprendi a fazê-la sorrir, a aplacar suas lágrimas e desatar a sua culpa, a curar a sua morte interior. Avivá-la era a minha vida. Então, lembra que eu falei que a mãe do Winnicott, durante os primeiros anos de vida do Winnicott, ela era depressiva? Então, essa depressão da mãe dele marcou muito a vida dele. E nesse trecho desse poema Árvore, fica explícito essa questão da mãe depressiva, né? E o quanto ela não pôde oferecer o que o Winnicott vai chamar de cuidados suficientemente bons, né? Para ele enquanto um bebê. Então, ele teve uma mãe depressiva, né? E na teoria dele, ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Então, olha que interessante, né? Ele passou por uma experiência que uma mãe que, devido a problemas, né, que não eram só a vontade dela, ela não conseguiu exercer o papel dela de mãe. E na teoria dele, ele fala justamente sobre os papéis da mãe no cuidado de um bebê. Então, olha como a história de um autor é muito importante para compreender, né? O trecho do poema ao lado foi escrito por Winnicott e demonstra um aspecto muito marcante de sua vida, a profunda depressão que sua mãe vivenciou após seu nascimento. O Winnicott, enquanto bebê, teve suas primeiras experiências emocionais com uma mãe depressiva, fato que fez parte de seu desenvolvimento e do desenvolvimento de sua obra. Um dos conceitos mais importantes no autor é o de mãe suficientemente boa e como estes primeiros cuidados precisam ser dedicados para que a criança possa crescer. O Winnicott não pode ter esses cuidados enquanto bebê e busca em sua clínica reparar as falhas ambientais de seus pacientes, assim como precisou que as suas fossem. Então, esse poema, ele fala sobre o colo da mãe, a sustentação e sobre as emoções da mãe, questões que são centrais na obra do Winnicott. Então, olha como essa experiência foi marcante. O Winnicott fala muito sobre holding, sobre o colo, né? A sustentação é o holding, sobre a importância da emoção da mãe, porque a mãe se comunica com o bebê quando ele está no colo dela. Então, é muito importante isso. E mais importante do que isso é também o arredor da mãe. O Winnicott, ele é um autor que ele não romantiza a maternidade. Ele fala que a maternidade é difícil e ele não bota a culpa na mãe. Ele fala que a mãe precisa ter um ambiente que a sustente para que ela possa
ter esses cuidados com a criança. Então ele não fala que a culpa é da mãe, né? Tipo, ah, a mãe não deu esse cuidado suficientemente bom. Não, ele entende que tem muitas coisas que vão além da própria mãe. Às vezes a mãe é depressiva, às vezes a mãe não tem ajuda do pai, da família, ela é uma mãe solo. Então, ele é muito bom nesse sentido, porque ele não culpabiliza os pais. Tem até um trecho de um livro dele que ele fala sobre isso. Eu não vou conseguir achar agora, infelizmente, mas ele fala muito nesse livro. Ele se chama Bebês e Suas Mães. Tem uma parte desse livro que ele fala sobre a questão da culpa e como ele trabalha com a não culpabilização da mãe. Né? Isso é muito, muito interessante na obra dele. Ele entende essas questões. Tá? Esse fato biográfico mostra como a vida de um autor está sempre enraizada na sua teoria e obra. Assim como Freud, quando criou o complexo de Édipo. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas o Freud, ele tinha uma relação muito ruim com o pai dele. Ele tinha vergonha do pai dele, ele tinha raiva. E ele, com a mãe dele, era um grude. Ele era o filho mais, ele era o filho mais novo, e a mãe dele chamava ele de Melcig de Ouro. Ele era o filho dourado dela. Ela sempre falou que o Freud, ele ia ser genial, que ele ia revolucionar as coisas, que ele ia ser muito importante. Então ele tinha um vínculo com a mãe dele muito forte e uma rivalidade com o pai. E olha só que interessante, a teoria dele fala justamente sobre o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é central na obra freudiana. Assim como Melanie Klein, a contribuição mais importante dela é a posição depressiva, segundo o Winnicott. Né? E o que aconteceu na vida da Klein? A Klein, desde muito nova, ela experienciou processos de luto. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu o irmão. Ela perdeu muita gente durante a vida dela. Então, ela falava muito sobre a questão da depressão, sobre a questão da culpa, né? Na culpa de quando alguém se machuca, alguém morre, por que eu sinto essa culpa? Então, tudo isso da vida deles é muito importante. Gente, achei o trecho que o Winnicott fala sobre a questão da culpa. Isso aqui é para já desmistificar esse negócio que para o Winnicott tudo é culpa da mãe. Tá? Que eu tinha uma amiga durante a faculdade que ela tinha psicanálise por fora, né? Ela fazia a faculdade de psicologia e fazia o curso de psicanálise por fora. E ela falava assim: eu não gosto desse tal de Winnicott porque para ele tudo é a mãe, tudo é culpa da mãe e tal. Eu vou ler um trecho para vocês, ó. Contudo, precisamos ser capazes de analisar a etiologia, ou seja, a origem, e, se necessário, apontar de algumas falhas que observamos no desenvolvimento. Tem origem no fracasso do fator mãe dedicada comum. Travou o que você falou. Travou? Agora tá certo? Agora voltou, mas você começou a falar, daí travou. Tá, parou em que parte? Que parte que eu comecei a travar? Começa tudo de novo, Tá, a leitura, né? por favor. O resto vocês escutaram antes da leitura. Sim. Ah, tá. Então tá. Contudo, precisamos ser capazes de analisar a origem e, se necessário, apontar algumas falhas que observamos no desenvolvimento têm origem no fracasso do fator mãe dedicada comum, em determinadas Tá fases e até. travando, Gi. Puta O que problema é o pariu. Winnicott, não quer Só que você saiu lendo. com tudo. Deixa eu abrir a porta do meu quarto novamente. E agora? Agora tá tudo certo. Sim. Tá bom, vou começar de novo. Ó, se não for dessa vez, eu tiro foto e mando para vocês depois. Tá bom? Ó, contudo, precisamos ser capazes de analisar a origem e, se necessário, apontar que algumas das falhas que observamos no desenvolvimento têm origem no fracasso do fator mãe dedicada comum em determinadas fases e até certo ponto. Não travou, né? Não? Tá. Isso, Bom, agora deu certo. tá, a parte mais importante. Isso nada tem a ver com responsabilidade moral, que é um tema para outro momento. De qualquer forma, teria eu sido uma boa mãe? Tenho uma boa razão para acreditar que devemos ser capazes de atribuir relevância etiológica, não culpa, a essa razão. E a essa razão é de que, de nenhum outro modo, podemos reconhecer o valor positivo do fator mãe dedicada comum.
A necessidade vital de cada bebê tem de que alguém lhes facilite os estágios iniciais do processo de crescimento psicológico, psicossomático, ou podemos dizer do desenvolvimento dessa personalidade humana, que é mais imatura e absolutamente dependente. Em outras palavras, não acredito na história de Rômulo e Remo, por mais que, isso aqui etc. Já perdeu o fio da meada. Mas o que o Winnicott está querendo dizer? Que a mãe, né, a família, ela é essencial para o desenvolvimento da criança. E também ela é o ponto de origem, muitas vezes, da patologia da criança. Só que você identificar a origem da doença, do sofrimento, não quer dizer que você tem que atribuir culpa moral para os pais. Então, o Winnicott é um autor que bate muito nessa tecla. Tanto que ele fala sobre essa questão da importância da mãe ter uma rede de suporte também. Não tem como uma mãe ser suficientemente boa se ela não tem alguém que ajude ela, tá? Então, eu já desato esse nó agora, do Winnicott culpar a mãe por tudo. Então, aqui vamos, acho que, para a parte mais importante, que é entender um pouco sobre como é a relação do Winnicott com o Freud e com a Melanie Klein, porque ele foi um autor que mudou muita coisa dentro da psicanálise. Tanto que tem alguns teóricos que defendem que o Winnicott criou um novo paradigma em psicanálise. Até então, a gente tem dois paradigmas, o paradigma freudiano e três, perdão. A gente tem o paradigma freudiano, o paradigma das relações de objeto e o paradigma lacaniano. Mas tem autores que defendem que o Winnicott criou um paradigma próprio dele, de tão original que é a obra, né? Então, para vocês verem o quanto ele é original no seu pensamento. Então, vamos ver como que é a relação da teoria dele com Freud e Klein, tá? O Winnicott é conhecido por ter uma teoria e prática muito particular, inovadora e original em seu pensamento. Porém, afirma que para que pudesse ter seu próprio pensamento, precisou dos alicerces dos grandes psicanalistas antes dele, como Freud e Melanie Klein, seus grandes fatores de inspiração. Então, ou seja, o Winnicott, ele sempre fala que para você ser original, você precisa ter uma base. Então, o Winnicott não desenvolveu a teoria dele do nada. Ele precisou do Freud e precisou da Melanie Klein. Ele é muito grato pelo que a Melanie Klein ofereceu para ele, pelo que o Freud ofereceu para ele, tanto que ele fala que foi com a Melanie Klein que ele aprendeu a fazer psicanálise, de tão importante que foi a supervisão que ela tinha com ele. Aí aqui tem uma citação do Fulgêncio, né? O Fulgêncio fala: a obra de Winnicott pode ser considerada como um tipo de desenvolvimento teórico e prático da psicanálise como ciência, o que implica em considerar a tradição, ou seja, considerar todos os avanços, descobertas e propostas feitas por outros psicanalistas, principalmente Freud e Klein. Logo, a compreensão do que são os objetivos do tratamento psicanalítico para Winnicott depende, em grande medida, de retornarmos, ainda que sinteticamente, a Freud e Klein. Então, para você entender o Winnicott, você tem que entender também Freud e Melanie Klein, porque eles foram a base para que o Winnicott desenvolvesse a própria teoria, tá? Lembra que eu falei durante as aulas de Melanie Klein que a briga dela com Anna Freud foi tão forte que rachou, que dividiu a Sociedade Britânica de Psicanálise? Então, era dividido em 3 grupos. Tinha o grupo da Melanie Klein, o grupo da Anna Freud e o que foi chamado de grupo do meio. E olha que interessante, esse grupo do meio poderia ter facilmente se chamado grupo winnicottiano, mas o Winnicott, ele não tinha síndrome de estrela. Ele não queria ser professor, ele não queria ser chefe de uma escola, ele não queria ser o chefe, o dono de uma linha de pensamento. Ele falava, cada um faz sua teoria, eu tenho a minha. Então, o Winnicott, ele não tinha síndrome de estrelismo. Por isso que o terceiro grupo era chamado de grupo do meio, e não grupo winnicottiano. Isso já mostra um pouco da personalidade do Winnicott, né? Porque ele poderia facilmente ter chamado de grupo winnicottiano, mas ele não quis. E ele também, ele não quis nem ficar do grupo da Melanie Klein, nem no grupo da Anna Freud, porque o Winnicott ele era um autor muito questionador. Ele não aceitava qualquer coisa como dogma. Então ele questionou coisas da Melanie Klein, questionou coisas da Anna Freud, questionou coisas do Freud, porque ele era um autor que ele queria ser original, né? Tanto que até uma hipocrisia falar que um psicanalista ele é winnicottiano, porque o Winnicott, ele defende justamente que cada um faça a sua própria teoria, que criar escola é uma coisa ruim, porque aí você fica engessado no pensamento de um autor. Então, o Winnicott era a favor do pensamento livre dentro da psicanálise. Então,
apesar de fazer parte do grupo do meio dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise, ele teve na Melanie Klein uma grande inspiração para a sua obra, mesmo discordando de certos pressupostos kleinianos. Aí agora a gente vai ver um pouco, né? Primeiro, vamos abordar um pouco das aproximações, né? O que o Winnicott concordava da teoria do Freud e da Melanie Klein também. A primeira coisa que o Winnicott concordava é, obviamente, o inconsciente. Então, para o Winnicott existe o inconsciente. Ele também concorda que o complexo de Édipo ele é formador das neuroses, não das psicoses, que a gente vai conversar mais para frente nas próximas aulas. Ele defende também a sexualidade infantil, que existe uma sexualidade infantil. Ele defende que a transferência, então a transferência é muito importante dentro da clínica psicanalítica do Winnicott, e a interpretação em casos de neurose. Ele também defende as instâncias id, ego e superego. Só perguntar, eu estou travando? Não? Tá. E da Melanie Klein, o que ele concordava da Melanie Klein? Ele concordava na afirmação dela que o brincar era uma forma de comunicação da criança. Também ele ia na medida da Melanie Klein do desenvolvimento emocional do bebê, então ele estudou, ele percebeu que o bebê tinha toda uma idade, né, na sua vida emocional, assim como a Melanie Klein. Ele defendia também a questão do mecanismo de projeção e introjeção, a noção de self, tendência à integração e saúde como integração do self. Isso aqui a gente não chegou a ver porque era muito avançado na obra kleiniana. Mas a Melanie Klein, no final da vida dela, ela acreditava que o bebê ele tinha uma tendência à integração, que ela chamava de urge. E isso aqui é fundamental na obra winnicottiana. Então, o Winnicott fala dessa tendência à integração. Tá? Relação de objeto, posição depressiva e reparação. Isso aqui também é uma chave dentro da teoria do Winnicott. Tá? Posição depressiva, que ele vai chamar de concernimento, e reparação são fundamentais para entender o desenvolvimento infantil para o Winnicott. E outra coisa que ele vai concordar com a Melanie Klein é ansiedade e medo de retaliação ou desintegração na infância. Então, a Melanie Klein, ela percebeu que as crianças, durante os primeiros anos de vida, elas tinham muita ansiedade, elas tinham medo de serem retaliadas, de serem desintegradas nos primeiros anos de vida. E o Winnicott, ele concorda com isso. Ele fala que são anos de muita ansiedade para a criança. Então, isso é que o Winnicott concorda. Agora, vamos para o que ele discorda. De Freud e Klein juntos, ele discorda da pulsão de morte. Então, para o Winnicott, não tem pulsão de morte. Olha que interessante. Sendo que é central na obra da Melanie Klein. Ele não concorda que a sexualidade está desde o início. Então, o Freud fala que desde que o bebê nasce, o bebê tem sexualidade. O Winnicott discorda. Tanto a Klein quanto o Freud também falam que o id existe desde o começo da vida. O Winnicott também discorda disso. A gente já vai ver o porquê daqui a pouco. Sexualidade como principal fator do desenvolvimento. Então, tanto a Klein quanto o Freud, eles falam que a sexualidade é a base para o desenvolvimento emocional e sexual e de personalidade. Também ele não concorda que somente a interpretação é a ferramenta do analista. E ele também não concorda que a agressividade é igual à pulsão de morte. Ele entende a agressividade de um outro jeito. Da Melanie Klein, ele discorda do conceito de ego arcaico. Então, se não existe nem id no começo, quem dirá ego? Então, ele fala que não existe ego no começo para o bebê. Ele discorda da posição esquizoparanoide e da inveja constitutiva. Então, o Winnicott ele vai ver a inveja como uma coisa totalmente diferente do que a Melanie Klein fala. Porque a Melanie Klein fala que todos nós temos uma inveja constitucional e que ela é primária para o nosso desenvolvimento. O Winnicott vai falar que não. Ele também discorda de processos mentais muito precoces. Então, a Melanie Klein fala que com 2 dias de vida, o bebê já está lá, cindindo o objeto, fazendo projeção, introjeção, fazendo vários processos mentais. E o Winnicott não concorda com isso. Noção de dentro e fora, ou seja, que tem um dentro do bebê e um fora do bebê, o Winnicott não concorda com isso, de uma forma muito cedo. Situação edípica antes dos 2 anos, então a Melanie Klein fala que tem complexo de Édipo desde os 6 meses de vida, 3 meses, sei lá, e o Winnicott não vai concordar com isso. E também ele não concorda na pouca ênfase que
o ambiente tem na obra da Klein. Tá certo? Agora a gente vai entender um pouco da teoria do Winnicott em si. Né? O Winnicott é um autor muito original. Em sua teoria, o Winnicott ele reescreveu vários pressupostos psicanalíticos até então. Então, vamos ver algumas das coisas. Ó, por que não tem ego, não tem id, não tem sexualidade no bebê quando ele nasce? No início, o bebê como indivíduo não existe. A Cibele falou isso para vocês, que o bebê não existe? Ela vai falar para vocês. Não, ela Então, só deu ouvido de obra, ela não tem nada tá. disso ainda, tá? Eu acho que ela falou no sentido que ele acha que é a mãe ainda, alguma coisa assim, não é? Isso. Exatamente. Então, essa é uma frase muito conhecida do Winnicott. Ele fala que o bebê não existe. Porque ele não existe enquanto um indivíduo. Ele não existe fora dos braços da mãe. Ele é misturado com o ambiente. Porque ele precisa passar por um processo de integração. O bebê, para o Winnicott, no começo, ele é um bebê desintegrado. Então, ele está em pedacinhos, ó. Esse aqui é o bebê winnicottiano. Enquanto isso, o bebê kleiniano, ele é isso daqui já. Então, tem dentro e tem fora. Aqui é o mundo interno e aqui é o mundo externo. E aí tem cisão, tem projeção, tem introjeção, tem sexualidade. Para o Winnicott não existe isso. O bebê ele é muito imaturo para ter esse tipo de coisa. Então o bebê ele está desintegrado. Então ele está junto com o ambiente, ele está misturado no ambiente. A mãe faz parte dele. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, nessa condição de desintegrado, não se pode pensar em ego, em id, em superego, em relações de objeto, mundo interno e mundo externo, desejo, pensar numa existência de um outro, complexo de Édipo, etc. Tá? Então, tudo que a gente vê na teoria da Melanie Klein e do Freud acontece depois. Tá certo? Por volta de 1 ano de idade, o bebê precisa primeiro passar por vários processos de integração. Integrar a personalidade dele, integrar o corpo, a realidade, o tempo, integrar a sexualidade, né, que ele chama dos instintos. Então, precisa acontecer tudo isso primeiro, para depois vir a questão da sexualidade, a questão do complexo de Édipo, relações de objeto, tá certo? Sexualidade. A sexualidade não está presente desde o início, ela precisa ser integrada. Antes dela vem a necessidade de ser. Então, para o Winnicott, o mais importante é a necessidade de existir do bebê, porque ele está desintegrado, então ele precisa se integrar e se sentir vivo, tá? A sexualidade está submetida ao processo criativo do sujeito. Então, aqui é totalmente diferente do Freud já. Agressividade. A agressividade ela é vista como um fator de criatividade e movimento. Então, a agressividade na obra winnicottiana ela é vista como algo bom e positivo. Ela não vem da pulsão de morte como algo destrutivo. Ela, na verdade, é o primeiro crivo ela é o primeiro móvel da criatividade, como fala o Jurandir Freire Costa. Outra característica da obra winnicottiana. Tem pacientes que eles têm uma falha ambiental tão forte que eles não chegaram ao estado da neurose. Isso é muito importante, tá? O Winnicott, ele vai entender que a neurose, ele é um tipo de sofrimento psíquico avançado, sofisticado. Porque para a pessoa ser neurótica, ela precisa estar dentro das situações triangulares do complexo de Édipo. E só uma criança totalmente integrada pode fazer isso. Então, tem pacientes que não conseguiram chegar no estágio do complexo de Édipo, não conseguiram chegar na neurose, porque eles tiveram falhas anteriores a isso. E com esses pacientes, não adianta fazer interpretação. O mais importante é ter o manejo para poder restaurar as falhas ambientais, tá? Então, agora a gente vai ver um pouco aprofundadamente um pouco disso. O bebê não existe. Isso aqui é uma citação da Dias. Ela é uma autora winnicottiana muito importante no Brasil. Vocês provavelmente vão ler algum texto dela durante esse semestre do Winnicott. E ela diz o seguinte:
Essa coisa como bebê não existe. Não há como descrever. Isso aqui é o que a noção do Winnicott, né? Não há como descrever um bebê ou uma criança pequena sem que se inclua na descrição os cuidados que ela está recebendo. É apenas gradualmente que os cuidados ambientais vão sendo incorporados como aspectos de si mesmo do bebê, ao mesmo tempo em que o ambiente facilitador vai se transformando em algo externo e separado dele. O ambiente, que no início é a mãe, ou melhor, os modos de ser da mãe, é parte do bebê. Então, o bebê e a mãe são uma coisa só, misturados. Eles são indistinguíveis. Então, a mãe é indistinguível do bebê. Não há aqui dois indivíduos na perspectiva do bebê. Não há aqui dois indivíduos, mas uma relação sugêneres, que pode ser chamada de dois em um. Então, o bebê, quando ele está num processo de desenvolvimento que o Winnicott vai chamar de dependência absoluta, vai ser uma relação dois em um, que é o bebê com a sua mãe, e os dois são juntos. Não existe separação entre mãe e bebê. Os dois são uma coisa só, porque o bebê, ele depende da mãe para existir. Tá? Por isso que ele fala que o bebê não existe, porque o bebê, para ele poder existir e se sentir vivo, ele precisa dos cuidados da mãe, ele precisa do olhar da mãe, ele precisa do toque da mãe. Tanto que tem gente que é criado por uma mãe, enfim, por uma pessoa que não tem contato visual, que não tem muito. A mãe não está presente ali emocionalmente, afetivamente. E essa pessoa cresce com problemas emocionais, vindos dessa época. Tá? E isso não é só a psicanálise que fala. Tem vários experimentos de neurociência que mostram a importância desse primeiro contato afetivo que a mãe tem com o bebê, né, para o desenvolvimento dele. Então, é por isso que ele fala que o bebê não existe, porque ele precisa desses primeiros cuidados da mãe para ele poder existir. Sexualidade, né? Como que ele vê a sexualidade. Isso aqui é uma citação do Jurandir Freire Costa, que ele fala assim: para Freud, o desejo sempre visa o prazer extático com o objeto, né? Então, o objetivo do sujeito para o Freud é gozar com o objeto. Seja esse objeto, o objetivo da pulsão sexual agressiva é descarregar a atenção sobre o objeto suporte, que pode ser o próprio corpo, as fantasias ou o corpo de outro sujeito. O Winnicott vê as coisas de outro prisma. A satisfação libidinal ou agressiva das pulsões não satisfaz por inteiro o eu, ou seja, o ego, pois seu maior objetivo é o de se manter vivo, o sentimento de continuidade da existência. Então, o Winnicott ele vai falar sobre a questão da existência. É muito importante que o indivíduo se sinta vivo, se sinta existente, integrado. Então, em primeiro lugar está o ser, né? Eu tenho que ser, eu tenho que existir. Só depois vem o gozar, né? O se satisfazer. Então, o que o Winnicott acredita? O Winnicott acredita que o Freud ele colocou a carroça na frente dos bois, quando ele fala que a sexualidade existe desde que o bebê nasce. Na verdade, o bebê primeiro precisa se integrar sua personalidade, integrar, enfim, tudo, para aí depois ele começar a ter a sexualidade. Porque antes de ele se integrar, o bebê não existe, como ele já diria. Ele não tem capacidade maturacional para saber o que é sexualidade, tá? Tanto que hoje em dia a gente vê pessoas que elas só fazem sexo para poder se sentir vivas. E isso está presente na teoria do Winnicott. No começo da vida, os estágios excitados, que ele vai chamar, que é quando o bebê está excitado, serve para o bebê se sentir integrado algumas vezes. Então, ele vai pender entre estágios relaxados e estágios excitados. Tem gente que na fase adulta tá tão desintegrado que o sexo, esse prazer, essa excitação, serve para essa pessoa se sentir integrada pela primeira vez. É muito tempo, tá? Então é isso. A sexualidade por Winnicott está em segundo plano. O primeiro plano é a pessoa se sentir viva, se sentir existente. A agressividade. A agressividade para Freud era aliada. Oi.
Não é melhor a gente começar a agressividade na próxima aula? Por quê? Porque o nosso horário vai acabar. Nossa, mas é a primeira aula ainda. Já tá acabando. É, mas Isso eu aqui tô é só perguntando. uma pincelada, Ah, tá? não, então você que sabe. Eu tô perguntando porque daqui a pouco, aqui, de acordo com o meu relógio, vai cair em 3 minutos. É só Então, por mas aí a isso. gente abre outra. Porque a gente ficou 1 hora só conversando, então para mim nem conta essa primeira hora, tá? Não, mas eu falo assim, justamente por sua causa. Depois, se você quiser, a gente. Eu não sei, se eu tô dando uma ideia, vocês veem o que vocês acham melhor. Vocês estão cansados? Vocês querem parar por aqui? Qualquer coisa a gente pode voltar até tipo amanhã ou depois de amanhã e retomar um pouco, porque não tem muita coisa. O que vocês Para mim, acham? tudo bem. Eu acho que a Cris está perguntando mais por causa de você, Gi. E Ah, a tá. nossa mamãe aí também, que eu não sei se ela tem horário assim, Eu tô mas. perguntando também, porque a gente combinou de não ficar te explorando. E como a gente gastou 1 hora conversando, a gente Não. que quis gastar. Então, para não te explorar, só por isso. Ah, não, mas na fofoca vocês mais falaram do que eu, então não tem problema não. Vocês estavam fazendo um grupo de apoio ali. Eu fiquei quietinho, escutando e concordando só, tá? Então não tem problema não. Então vamos Tá lá. bom. Tudo bem para Ah, você também, Nayara? Tudo bem, tudo bem. tá A certo. Aninha tá quietinha aqui, nem tá mexendo, acho que ela tá dormindo. Então tá bom. Então vamos lá. A agressividade para Freud era aliada da sexualidade ou a expressão pura da pulsão de morte. Para o Winnicott, é o primeiro móvel da criatividade. Então, para o Winnicott, a agressividade é igual a criatividade. O impulso agressivo se satisfaz ao multiplicar as ações que buscam dobrar o objeto às suas exigências. Por meio deste trabalho, a realidade externa se enriquece com as coisas e eventos que espalham a potência do eu ou do ego. A vida criativa é resultado dessa mudança constante no mundo externo, coextensiva ao crescimento das habilidades do eu para lidar com ele. O que ele está traduzindo o que o Jurandir Costa está querendo dizer? A agressividade serve para a gente moldar o ambiente, para a gente interagir com o ambiente. Então, se a gente não tem uma agressividade, esse ímpeto para poder se jogar no mundo, para conseguir se pôr, a gente não consegue exercer a nossa criatividade, o nosso próprio modo de ser. Então, o bebê, por exemplo, quando ele está ali pegando no rosto da mãe, quando ele pega no cabelo, ele está exercendo uma agressividade no sentido de manipular o objeto, manipular o ambiente dele, tá? Então, é muito importante a agressividade, né? Tanto que o Winnicott, quando ele vai falar sobre educação, eu estava vendo um congresso de Winnicott Educação ontem, e ele fala que ele não se preocupa com as crianças rebeldes, ele se preocupa com as crianças muito passivas, porque isso quer dizer que essa criança está sendo privada da experiência da rebeldia. Ela está sendo privada de usar da sua agressividade para poder se desenvolver. Tá? Então, o Winnicott, ele fala muito sobre o verdadeiro self, sobre você poder ser você mesmo, autêntico. E é através da agressividade que a gente faz isso. Porque senão, se a gente é muito passivo, o ambiente impõe o que a gente tem que fazer. Então, você dizer não para alguma coisa já é uma forma de agressividade, porque você está se colocando no ambiente, tá? Então, olha o jeito que ele vê as coisas, que interessante. Não entendeu o que é criatividade? Tá, nem eu entendi direito. Como eu falei, o Winnicott é um autor muito complexo, ele trata as coisas de uma forma muito simples, mas na verdade não é simples, tá? Então, conforme as aulas forem passando, a gente vai poder falar melhor sobre criatividade, porque a criatividade está extremamente ligada com o brincar, tá? Brincar para o Winnicott é um conceito totalmente diferente do que vocês estão Eu, pensando. eu tinha entendido que a criatividade para ele tinha associação com a agressividade, é isso? Isso mesmo. Mas assim, como que é uma criatividade de um bebê, por exemplo? É o que você falou de, de sei lá, de tocar a mãe e fazer essas coisas ou não? O que seria Isso, criatividade exatamente. para ele? Ó, vai acabar o nosso tempo, aí eu explico na próxima, tá bom? No mesmo Tá. link.